Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus. Te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. E nós podemos confiar em Deus em todo o tempo. Nós podemos confiar no nosso Pai, no nosso Deus, no nosso Criador, no nosso Salvador, em todo o tempo. A palavra de Deus que veio ao meu coração desde hoje de manhã, ela está no Salmo 23, no versículo 4. E a palavra de Deus, ela diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe, a gente precisa andar em confiança com Deus. A gente precisa estar confiando o tempo todo em Deus. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa confiança em Deus não pode falhar. Nós estamos vivendo num tempo em que Deus ele precisa estar no centro da nossa vida. Ele precisa estar assentado no trono da nossa vida. Ele precisa controlar todas as áreas da nossa vida. Deus ele precisa estar no controle de tudo. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas são muito incertas. Nós não sabemos se nós vamos chegar até o final do mês com o nosso emprego. Nós não sabemos como as coisas vão chegar até o final do mês. As coisas estão muito incertas. O nosso mundo, o Brasil, ele está passando por muitas turbulências, muitas tribulações. E esse é o vale da sombra da morte. Esse é o tempo tenebroso. Esse é o tempo em que nós olhamos para o longe, olhamos para o horizonte, olhamos para a nossa frente e não vemos solução. Nós não vemos, nós não sabemos se nós vamos conseguir pagar as contas do mês, nós não sabemos se nós vamos sarar das nossas doenças, das nossas dores, das nossas fraquezas. É um tempo que, além das coisas normais do dia a dia, da nossa vida, o ambiente espiritual que nós estamos vivendo, ele tem nos sugado. Ele tem tirado a nossa energia, ele tem tirado a nossa força. São ataques o tempo todo no mundo espiritual, ataques à nossa fé, ataques àquilo que nós acreditamos, ataques constantes às igrejas. Hoje nós estamos vendo igrejas aí, hoje apareceu o escândalo de duas grandes igrejas, uma Assembleia de Deus lá no norte, envolvida com lavagem de dinheiro, ou envolvida com roubo do INSS, envolvida com falcatrua do Banco Master, com lavagem de dinheiro do PCC. E nós temos que tomar muito cuidado para nossa fé não ser abalada. Nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa crença no nosso Deus não seja abalada.
Para que a gente não venha acreditar na mentira do diabo de que Deus perdeu o controle das coisas, ou que Deus simplesmente virou as costas e nos esqueceu. Porque é isso que estão querendo que a gente creia. É isso que estão querendo que a gente veja. E quando nós olhamos para o Salmo 23, no versículo 4, nós vemos justamente isso. Nós vemos o vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? Muita gente, os historiadores, as pessoas que estudam a Bíblia e as coisas lá de Israel, eles dizem que o Vale da Sombra da Morte é um vale que fica no deserto de Cedron, aonde tinha um vale e nos dois lados muralhas de pedra. E aquele caminho ficava muito escuro. E os viajantes, os pastores, tinham que passar por ali. E os bandidos, os salteadores, os saqueadores, aproveitavam a escuridão, aproveitavam que não tinha como escapar para atacar as caravanas, para roubar ovelhas, para atacar os pastores. Então eles chamavam aquilo do Vale da Sombra da Morte. Dizem que era assim. Então o Vale da Sombra da Morte, ele é um lugar onde nós não vemos saída. Aonde nós olhamos para todos os lados e não vemos escape. E a única forma de nós passarmos por ele é acreditarmos que a vara e o cajado do nosso Deus nos protege. E é interessante quando a gente vê que no Salmo 23, nesse versículo, o salmista ele fala da vara e ele fala também do cajado. Qual seria a diferença entre vara e cajado? Por que que o salmista trata dos dois, da vara e do cajado? Quando a gente para ver a diferença entre o que é vara e o que é cajado, a gente vê o seguinte, que a vara e o cajado são ferramentas de pastoreio. São ferramentas que o pastor utiliza para cuidar das ovelhas. E todas as duas simbolizam o cuidado, a disciplina que o pastor tem com as suas ovelhas. E, levando para o nosso lado, é o cuidado, a disciplina que Deus tem para conosco. A vara, que também é chamada de bordão, ela é curta, é um pedaço de madeira curto e muito resistente. E ela é usada contra predadores. Ela é usada para proteger. Ela é usada para defender as ovelhas daqueles predadores que querem matá-las. Ela é usada também para disciplinar as ovelhas. Ela é curta, resistente, então o pastor usa para bater nas ovelhas quando elas não obedecem. Então ela é usada para defesa e para disciplina. E o cajado? O cajado é aquele grandão que tem um arco na ponta. Ele tem uma volta na ponta. Para que serve o cajado? O cajado ele serve para resgatar, para trazer as ovelhas de volta quando elas saem de perto. Porque você pode pegar o cajado e puxar a ovelha com aquele gancho que tem na ponta. E ela não vai ser machucada. Então, às vezes, a ovelha está saindo, está caindo em algum lugar, e você pode trazer de volta a ovelha. Então, o cajado ele serve para guiar.
Ele serve para resgatar. A vara é associada à autoridade, à correção, à proteção. Ela é um bastão, como a gente já falou, e ela serve para afugentar os inimigos. O cajado, ele é símbolo de apoio, de suporte, de condução. O gancho permite segurar a ovelha pelo pescoço ou pelas patas sem machucar. Então a gente vê que tanto a vara quanto o cajado são usados por Deus. A vara para nos disciplinar e para nos proteger, e o cajado para nos resgatar e nos guiar. Quando a gente lê então o Salmo 23, a gente vê que a gente pode confiar em Deus. Por quê? Porque a vara e o cajado do Senhor nos protege. Nós podemos ter certeza de que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque Deus está nos guiando. Deus está nos protegendo. Deus está nos conduzindo. Deus está nos levando até o outro lado desse vale. Uma coisa interessante do vale da sombra da morte é que ele não é um lugar onde você fica permanentemente. É um lugar por onde você passa. Todo vale ele termina. Todo vale ele tem começo, meio e fim. Todo vale tem um propósito. O propósito do vale é nos ensinar, nos fortalecer, nos amadurecer, nos colocar mais perto de Deus, fazer com que a gente busque mais relacionamento com Ele. Às vezes, nós estamos muito acomodados na nossa vida e Deus precisa nos colocar num vale para que a gente se achegue mais perto dele, para que a gente saia da região de conforto e volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a buscar a Deus, volte a buscar o relacionamento com Ele. Porque, infelizmente, nós, os cristãos, só nos mexemos quando nós somos cutucados. A gente precisa que Deus nos cutuque. A gente precisa que Deus nos tire do conforto. A gente precisa, igual Deus fez com Jó, a gente precisa de uma sacudida para poder entender que nós temos que buscar a Deus o tempo todo, em primeiro lugar. Nós temos que confiar em Deus. Temos que colocar as nossas mãos, as nossas vidas diante de Deus. Não importa aquilo que nós estejamos passando, nós precisamos agradecer a Deus, nós precisamos entender que aquilo é para o nosso bem. Afinal de contas, a palavra de Deus ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O vale que nós estamos passando, a provação que nós estamos passando, ela não é para nos matar. Ela não é para nos destruir. Ela é para nos ensinar. Ela é para nos colocar mais perto de Deus. E mesmo que ela nos mate, ela vai nos preparar para passar o resto da nossa eternidade com o nosso Pai. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve até esse entendimento. Hoje, com essa palavra, nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos dizendo que Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu a mão. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está passando com a gente, ele sabe até onde nós aguentamos, até onde nós podemos ir, ele sabe aquilo que nós podemos ou não fazer.
Deus está no controle de tudo. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós temos certeza de que a sua vara e o seu cajado nos protegem e nos levam até o outro lado desse vale, em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra lendo o Salmo 59, no versículo 16, que diz assim: mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã eu te louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Eu quero repetir essa leitura. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã eu louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio. Tu és o meu abrigo seguro nos tempos difíceis. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, o nosso Pai. Que você possa nessa noite ler o Salmo 23, versículo 4. Que você possa nessa noite ler o Salmo 59, versículo 16. E entender que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Deus está cuidando das suas coisas, do seu trabalho. Deus está cuidando de cada passo, de cada atitude, de cada decisão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa ser semeada no solo do nosso coração e possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você resplandeça a luz de Jesus. Que o Espírito Santo que está e enche você possa transbordar e encher também as pessoas que estão ao seu redor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom demais. Obrigado, gente. Obrigado por mais uma vez estar com a gente. Estarmos orando, glorificando a Deus. Brigadão. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal.
Nos ajude a fazer com que essa palavra chegue até os confins da internet. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos postados nesse canal são relevantes e edificantes, que constroem e renovam a nossa fé. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Envie para as pessoas que você ama. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Que Deus te abençoe muito. Seja você uma bênção aonde você estiver. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.